Saudamos a todos vocês, amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos novamente juntos. Agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e vocês também que nos mandam perguntas para tirar dúvidas acerca do estudo que nós estamos fazendo. Nós temos esta série que nós começamos esta semana. Estamos estudando o livro de Hebreus, Mensagem para um Mundo Agonizante. E queremos agradecer a todos vocês que estão nos escrevendo, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para todos os ouvintes da Rádio Viva FM e o seu diretor, o Arley Denardi, lá em Vila Velha, no Espírito Santo. E também mandamos um alô para Esther Veríssimo, de Frutal, Minas Gerais, Miriam Almeida, de Colatina, no Espírito Santo, o Helder Ferreira, da Bahia, Dilza Flora Braga dos Santos, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Leonor Maia e Albino, em Portugal, e todos os demais que nos escrevem. Agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por este dia de vida, obrigado por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós para que possamos entender a Tua Palavra e vivê-la em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco, cada um tem suas lutas, suas dificuldades, seus problemas. Especialmente, Pai, esteja com aqueles que estão passando por essa situação de calamidade no sul da Bahia. Muita chuva, muitos alagamentos, muitas perdas. Tenha misericórdia de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Como dissemos agora há pouco, estamos estudando o livro de Hebreus. E este livro de Hebreus, ele foi escrito para os hebreus, que são descendentes de Abraão, e também para nós. É uma mensagem atual para os nossos dias. Por quê? Porque, segundo nós estudamos no Antigo Testamento, quando Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação, depois tirou o povo de Israel lá do Egito para levar para a terra prometida, que era Canaã, Deus então mostrou para eles que Ele tem o controle de todas as coisas e que Ele enviaria Jesus para morrer em lugar do ser humano e, através de Jesus, nós termos acesso à salvação. E então Jesus, Ele está hoje nos céus, depois que Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou, e está no santuário celestial ministrando em favor de todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. E lá no Antigo Testamento, o povo hebreu, eles construíram um tabernáculo que Deus pediu que eles construíssem para que Deus pudesse habitar no meio deles. E esse tabernáculo que eles construíram lá no Antigo Testamento era cópia de um santuário celestial, onde Jesus está hoje. Então o livro de Hebreus vem mostrando exatamente isso, que Jesus ele cumpriu o que estava prefigurado no Antigo Testamento e que hoje ele está ministrando no santuário celestial em favor de todos aqueles que o aceitam em suas vidas. Nós estivemos aqui ontem falando a respeito de Jesus, que padeceu, sofreu, foi tentado, e isso nos dá forças para que nós continuemos nesta caminhada, porque todos aqueles que decidem mudar de vida, aceitar Jesus em sua vida, viver os ensinamentos de Jesus em sua vida, a maioria passará por provação, por tribulação. Alguns serão presos, outros serão até mortos. Quantos já morreram por causa da fé? E ainda muitos irão perder a vida por causa da sua fé. E então Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele venceu. Ele sofreu, ele foi esbofeteado, mas ele não reagiu. E então todos estes sofrimentos que Jesus passou, nós também, a maioria, passará por esses sofrimentos. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós temos no Antigo Testamento o exemplo também de uma pessoa, profeta, chamado por Deus, que foi o profeta Elias. Elias, depois que ele obteve aquela vitória sobre os profetas de Baal,
lá no Monte Carmelo, quando 700 sacerdotes ali, profetas de Baal, foram mortos à espada. Então o rei Acabe falou com a esposa dele, Jezabel. Ela era muito má, e ela falou assim: olha, amanhã a essas horas esse homem vai estar morto. Elias soube disso, e ele fugiu. E Elias fugiu, e ele estava com medo de morrer. E então, depois que ele caminhou pelo deserto, ele sentou-se embaixo de um zimbro, diz algumas palavras, algumas bíblias, algumas traduções. Está isso registrado em 1 Reis, capítulo 19. E ele sentou debaixo de um zimbro e ele orou pedindo a morte. Ele disse: já basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Vejam, depois de uma vitória espetacular pelo poder de Deus que ele teve sobre os profetas de Baal, eles estavam ali oferecendo sacrifícios para mostrar quem é o verdadeiro Deus, o que fizesse descer fogo dos céus. E os profetas de Baal tentaram de tudo e não conseguiram. Depois Elias, ele começou a orar e o fogo desceu. Então, depois dessa vitória sobre os profetas de Baal, ele sentiu medo por causa de Jezabel, que disse que iria matá-lo, e ele fugiu. Agora, quando nós lemos a partir do verso 5 do capítulo 19 de 1 Reis, diz assim: olha, então ele se deitou debaixo do pé de giesta, quer dizer, um zimbro, e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Vejam, muitas das vezes nós também nos sentimos cansados. Como Elias, depois dessa caminhada que ele fez, fugindo de Jezabel, ele cansou, ele sentou embaixo de um pé de gestas ou um zimbro e até pediu a morte. Mas Deus, amigos e irmãos, ele nos entende. Deus, ele não nos culpa por nós estarmos cansados, mas ele manda um anjo para nos tocar e dizer: levante-se e coma. Nós não podemos continuar sentados ou deitados porque estamos cansados. Nós temos que nos alimentar, nós temos que comer, nós temos que estar prontos porque nós estamos numa batalha. O inimigo ele quer nos derrotar, assim como o inimigo estava usando Jezabel para querer matar Elias, assim também ele hoje quer destruir os cristãos, aqueles que estão dispostos a servir a Deus. Mas Deus diz: olha, levante-se e coma. Deus ele quer que nós nos animemos uns aos outros, deveremos nos encorajar. Nós não podemos deixar, quando nós estamos vendo um irmão que está dizendo que está fraco na fé, que não está com mais vontade de ir à igreja, de se reunir com os irmãos, como nós falamos no estudo de ontem, não é? Nós temos que procurar encorajar essas pessoas, orar com essas pessoas, estender a mão, dizer: levante-se, não permaneça aí. Por quê? Porque os dias estão próximos, Jesus está para voltar. E nós lemos então em Hebreus capítulo 2, no verso 1, diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não desviarmos delas. Precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido. Vejam, nós não podemos nos desviar dessas verdades. Precisamos nos manter firmes no caminho. Precisamos perseverar até o fim para que sejamos salvos. Aqui em Hebreus capítulo 3, versos 12 a 14, diz assim: portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo e se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Então, nós não podemos desanimar, nós temos que nos encorajar, advertir uns aos outros enquanto é hoje. Também em Hebreus no capítulo 5 e
a partir do verso 11, Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 11. Assim nos diz a Bíblia: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Então aqui a palavra de Deus nos adverte de que nós deveremos estar prontos já para ensinar. E como é que nós estamos, irmãos? Nós conhecemos a palavra de Deus? Nós já aprendemos o que a palavra de Deus tem a nos dizer? Ou nós ainda estamos como crianças tomando aquele leite, e sendo que nós já éramos para estar nos alimentando de alimentos sólidos? Então, nós precisamos aprender para poder explicar a palavra de Deus e ensinar a outras pessoas aquilo que Deus tem nos falado. Quando nós lemos aqui em Hebreus capítulo 6, no verso 3, Hebreus 6, verso 3, diz assim: se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. É claro que Deus permite. Se nós buscarmos, se nós temos falta de entendimento, deveremos pedir a Deus, como diz o apóstolo Tiago. Se tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E também em Hebreus, no capítulo 10, Hebreus capítulo 10, a palavra de Deus, ela nos diz assim, quer ver? Hebreus 10, a partir do verso 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Então aqui a palavra de Deus vem dizendo que nós deveremos nos aproximar do trono da graça com confiança. Jesus, ele está ministrando no santuário celestial, diz ele aqui, olha, abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo do santuário celestial. Então aqui no livro de Hebreus, o autor vem usando figuras que já eram conhecidas dos hebreus desde o Antigo Testamento, que era o tabernáculo, que havia o pátio, havia o lugar santo e o lugar santíssimo. E Jesus está exatamente no lugar santíssimo do santuário celestial, ministrando em nosso favor. Então, nós precisamos encorajar aqueles que nós sabemos que estão desanimando, que estão parados, cansados, como Elias, parou debaixo de um pé de zimbro e o anjo o acordou e disse, olha, levanta e come, você vai ter que andar muito ainda, tem muita coisa para fazer. Assim também é conosco, irmãos. Nós não podemos ficar parados, nós temos que estar prontos para a ação, para ensinar a palavra de Deus a outros, para incentivar outros, para encorajar, para que não desanimem nesta caminhada, porque o fim dos tempos está muito próximo. Muito em breve nós estaremos contemplando Jesus voltar. Então é nossa missão encorajar aqueles que porventura estão desanimando na fé. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco, estudando a Bíblia hoje. Voltaremos amanhã, se Deus nos permitir. Não nos esqueçamos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.